Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu separei para responder algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no meu perfil do Instagram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories para que vocês mandassem coisas relacionadas ao campo missionário que eu tenho vivido aqui durante esses quase 3 anos praticamente aqui no Rio Grande do Sul. E vocês me mandaram algumas perguntas que eu queria responder aqui durante esse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita para curtir aqui esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E se você tiver alguma outra pergunta, alguma outra coisa que você ficou curioso de saber, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem e vamos lá para esse vídeo. Então tá, eu recebi duas perguntas relacionadas ao que me motivou para vir para o campo missionário, né? O que me trouxe até aqui. E sempre que eu paro para pensar e lembrar assim, sobre meu próprio chamado, sobre como Deus me trouxe até aqui, isso traz muita esperança no meu coração, sabe? Porque muitas vezes a gente se pega vivendo as dificuldades e os desafios do campo e às vezes a gente se esquece como que nós viemos para aqui, como que Deus nos trouxe até aqui. Eu já gravei um vídeo um pouco mais completo aqui pro canal, falando um pouco da minha trajetória, do meu chamado missionário, né? Como que realmente eu vim de fato para aqui. Mas eu fiz parte de uma igreja missionária por muitos anos e ali eu comecei a me apaixonar pela obra missionária, eu fazia parte da organização missionária Mensageiras do Rei. E ali eu comecei a ter um pouco mais noção desse universo. A gente recebia muitos missionários na nossa igreja, mas eu nunca pensei que de fato esse seria o meu chamado, assim, pra minha vida, né? Que Deus tinha um chamado pra mim. E eu comecei a crescer e eu tinha muito desejo de fazer a faculdade de jornalismo, então eu me preparei para isso. Eu tava, né, me preparando até ali o meu segundo ano do ensino médio, já tinha planos, faculdade, tudo certinho que eu queria fazer. E Deus me deu um chacoalhão e mudou completamente os meus planos. Eu fui em um acampamento em 2019, na cidade de Sumaré, um acampamento para promotores de missões. E lá eu conheci vários campos missionários, conheci muitos missionários, ouvi muitos testemunhos. E Deus ali, assim, falou de forma tremenda no meu coração. Eu pude entender realmente que essa vida aqui, ela é muito mais do que a gente imagina, sabe? O propósito para o qual Deus criou cada um de nós, independentemente da sua vocação, do que você faça, né? Onde você atue, Deus nos chamou para fazer discípulos. Deus nos chamou para viver para a glória dele e testemunhar desse amor, testemunhar dessa transformação que um dia nós vivemos para outras pessoas. Então, eu entendi perfeitamente ali que Deus tinha algo a mais, né, para mim, não no sentido de bênçãos e no sentido de prosperidade, mas de que o desejo dele era que eu pudesse dedicar minha vida de forma mais específica, né, no reino. E esse tempo que eu tenho vivido aqui tem sido maravilhoso, tem sido um tempo assim de muito crescimento, um tempo de onde eu tenho visto realmente o cuidado de Deus com a minha vida. E a gente fala que a gente vem para o campo para servir, para amar as pessoas, para compartilhar do amor de Jesus com elas, mas no final das contas a gente não percebe que o que a gente mais, que quem é mais abençoado, quem é mais trabalhado e moldado, somos nós mesmos. E eu tenho vivido isso, tenho experimentado um pouco disso e tem sido maravilhoso. Então, o que me trouxe pra cá foi o desejo de dedicar minha vida no que fosse eterno, sabe? Eu queria que todos os frutos que eu desse refletissem lá na eternidade. E não apenas aqui, sabe? Não no sucesso financeiro apenas, não nos bens que eu poderia juntar, no meu sucesso profissional, mas na eternidade. E acredito que nós podemos fazer isso independentemente do lugar que a gente tá. Você não precisa viver integralmente no campo para você dedicar a sua vida no que é eterno. Mas eu entendi que o momento que Deus queria, né, pra mim, era aqui, nesse tempo. E os desafios aqui são muito grandes no Rio Grande do Sul. Mas a graça de Deus tem abundado nesse lugar. E depois de tudo que a gente viveu aqui, né, durante esse ano, com as enchentes, enfim, a gente tem visto realmente o cuidado de Deus com as nossas vidas e com a vida desse povo aqui, do gaúcho mesmo, sabe? Como um povo. Então, foi isso. Falei um pouco até demais, mas se você quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aqui nos cards, contando um pouquinho mais do meu chamado, da minha experiência missionária. E aí, junto com essa pergunta,
um missionário também da Junta de Missões, que eu faço parte, perguntou o que me trouxe até aqui, mas o que me faz permanecer. E como eu tava falando lá no começo, com os desafios, com as dificuldades, muitas vezes vem pensamentos de tipo, nossa, eu poderia voltar para casa, será que eu preciso mesmo estar vivendo isso? Será que isso realmente faz parte dos desafios missionários? Enfim, e às vezes passa assim pensamentos na nossa mente, né? Mas acho que o que me faz permanecer é lembrar da voz que me chamou, sabe? Lembrar desse chamado, lembrar dessa convicção que um dia Deus me deu. Porque se não fosse Ele que tivesse me dado essa convicção, se não fosse Ele que tivesse me chamado realmente e falado ao meu coração, eu acho que talvez eu não estaria aqui mais, sabe? Nesse tempo aqui, nesse lugar. Porque eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. A gente deixa a nossa família, a gente deixa, né, uma possibilidade de uma faculdade, enfim, muitas coisas para poder viver integralmente pro reino. Então, de fato, assim, eu acho que a voz, lembrar dessa voz, lembrar desse chamado, lembrar daquele dia, sabe? Que Deus tocou no meu coração e que eu não tive dúvidas que era isso mesmo, é o que me faz permanecer. E claro, ver os frutos do trabalho, isso alegra demais o nosso coração. Então, às vezes, quando a gente tá passando por um momento de dificuldade ou aquela pessoa que a gente tá investindo nosso tempo, a nossa vida, e a pessoa, não sei, não quer mais ouvir a palavra de Deus, não quer mais, enfim, né, abandona o evangelho, enfim. Lembrar das pessoas que ouviram a palavra de Deus, que foram transformadas e que estão dando frutos, eu acho que isso também enche o nosso coração de alegria, porque faz a gente perceber que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E é realmente se apegar na confiança do Senhor, sabe? Os frutos, eles não vão vir na proporção que a gente quer, no tempo que a gente quer, muitas vezes. E isso eu acho que revela e nos faz aprender muito sobre dependência, sobre reconhecermos quem é o dono da obra, né? Quem é aquele que realmente faz. Nós somos apenas servos. Então, acho que isso me faz permanecer também, sabe? Lembrar a quem eu sirvo, lembrar o Deus que eu sirvo e que Ele vai fazer frutificar. Não sou eu que vou dar os frutos, mas é Ele. Então, acho que isso é um bom lembrete também, não só para nós aqui no campo missionário, mas para todos nós como cristãos, né? Um bom lembrete para o nosso coração. Uma amiga minha aqui, Adriene, perguntou: qual momento, né, foi marcante para mim no campo missionário? Olha, a gente já viveu muitos momentos aqui, né? Muitos momentos marcantes mesmo. Porém, eu acho que nenhum deles foi tão marcante quanto o que a gente viveu nesse último ano em relação às enchentes. Com certeza você que tem algum mínimo de contato, né, com televisão e redes sociais pôde acompanhar um pouquinho do que o Rio Grande do Sul passou esse ano com as enchentes. E de fato, gente, foi assim um tempo desafiador. Não foi nada fácil, tudo que a gente viveu aqui, todos os desafios, a dor realmente. Eu acho que eu não conseguiria colocar em palavras para vocês na proporção com a qual a gente sentiu, sabe? Todas essas coisas. Foi um momento, assim, realmente de muito desafio. Um momento onde a gente viu realmente Deus nos fortalecendo, porque se fosse com as nossas próprias forças, a gente não teria condição de servir esse povo, de demonstrar graça, assim, sabe? Foi Ele em nós. Não foi por mérito nosso, porque a gente trabalhou muito aqui e foram diversas fases, né? A primeira fase de receber as pessoas nos abrigos, e a nossa igreja também foi um abrigo. Enfim, e tantas outras na questão de a gente recebendo muitas carretas e ainda estamos recebendo com doações, enfim, para poder entregar para a comunidade, né, as pessoas atingidas. Então foi um tempo assim de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente percebia realmente a nossa incapacidade diante de tantas coisas, como realmente foi Deus quem nos fortaleceu, foi realmente Deus quem moldou ali, né, nos forjou para dar conta de tudo. E não foi fácil, mas eu acho que esse tempo também foi importante para eu entender algumas coisas, falando de forma pessoal, né, assim, entender realmente o quão poderoso o meu Deus é, o quão
maravilhoso ele é, porque mesmo diante de uma situação de caos, nós conseguimos ver de forma palpável o cuidado de Deus. Enfim, então eu acho que esse foi o momento mais marcante. Eu tinha vivido ano passado uma situação parecida como essa, né? Mas foi muito isolado, uma cidade isolada, assim, das enchentes, onde a gente foi limpar as casas. E eu acho que esse, de todo o processo, é o mais desafiador, a parte da limpeza das casas. Porque a gente tá ali, assim, meio que, meu Deus, uma casa que ficou 30 dias embaixo d'água. Imagina a cena, né? Imagina o cheiro, imagina a cena, enfim. E a maioria das casas aqui são de madeira, então pensa, enfim, gente, é desafiador até de lembrar. Mas acho que o saldo de tudo isso, a gente conseguiu ver muitas vidas se rendendo a Jesus, muitas vidas sendo quebrantadas a Jesus. Então, a gente viu o cuidado de Deus. E isso foi muito bom. A gente ainda tem visto isso, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que esse foi o momento mais marcante que eu vivi aqui no campo missionário. Mais uma pergunta aqui. Como é a rotina de vocês no campo missionário? Então, a nossa rotina, ela é... Cada dia é uma coisa diferente. Então, a gente tem diversos projetos, né? E depende muito do nível que o projeto missionário que você chega tá. Por quê? Eu vou tentar explicar, né? Eu já passei pela fase de trabalhar em dupla, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando eu com outra missionária numa cidade onde não tinha um trabalho ali, a gente teve que iniciar as coisas. Quando eu cheguei já tinha um trabalho, mas praticamente que a gente teve que iniciar muitas coisas do zero. Então, era um trabalho muito desafiador, porque a gente tinha que ir atrás das pessoas, criar relacionamentos, e a nossa vida basicamente aqui a palavra que resume é intencionalidade. A gente ser intencional em tudo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, buscar criar relacionamentos com a comunidade onde a gente está, com os nossos vizinhos, com as pessoas do mercado, né, de todo lugar, para que a gente possa, a partir dessas amizades, compartilhar do amor de Jesus. E então eu vivi um tempo bem desafiador ali nesse outro campo, porque é muito diferente, né, a rotina de trabalho. Nesse lugar que eu tô agora, a gente trabalha como uma equipe servindo em uma igreja local que está sendo plantada, revitalizada aqui. E a gente continua fazendo também os outros trabalhos que eu citei anteriormente, né, quando eu antes era dupla. Então, a nossa rotina ela é dividida nas programações que a gente tem e nas que a gente quer ter, né? Então a gente tem trabalho com crianças, a gente tem visitas que a gente faz durante a semana, né, para as pessoas da igreja e para as pessoas da comunidade, estudos bíblicos, que a gente está querendo iniciar mais aqui, né? A gente tá sonhando com isso. A gente também tá sonhando com o início de pequenos grupos aqui na nossa igreja. Então, a gente trabalha na comunidade. Então, cada dia é uma coisa diferente, né? Da segunda-feira é nossa folga, mas na terça, quarta, o restante da semana, a gente tem cada dia uma programação, né? A gente monta a nossa rotina. Então, às vezes são um pouco horários mais flexíveis, mas a gente vai estar tentando sempre preencher esses horários, né? Pra gente poder estar na rua, estar compartilhando do amor de Jesus. Então, e os finais de semana geralmente são voltados para as programações também lá na igreja. No domingo a gente aí tem o pessoal que dá aula de violão, bateria, né, ukulele. Na verdade, violão a gente quer começar. E agora eu tô dando aula de inglês aqui na nossa congregação. E assim, tem sido um tempo maravilhoso esse aqui. E a rotina, ela vai sendo preenchida conforme as coisas vão acontecendo, e a gente vai tentando, né, colocar estratégias e programações para conseguir alcançar a nossa comunidade, conseguir criar relacionamentos e assim poder compartilhar do amor de Jesus. Uma amiga minha me perguntou aqui, a Bruna, inclusive beijos, Bruna, qual que foi a experiência mais legal e mais triste que teve? Eu acho que a mais triste eu já comentei, a relação da enchente. E a mais legal, e sem dúvidas, eu não poderia falar de outra, que foi esse ano também, que no mês de junho ou julho, acho que foi julho, nós recebemos aqui na nossa comunidade, na nossa base missionária, um jovem do Canadá. E como eu falei pra vocês, né, eu falo inglês, eu tô dando aula de inglês agora aqui na comunidade, que inclusive surgiu por essa experiência que eu vou contar pra vocês agora.
E aí a gente recebeu esse jovem e foi me dado o desafio de ser intérprete dele. Não tinha mais ninguém aqui que falava inglês. Eu nunca tinha tido essa experiência de ser intérprete de ninguém. Na verdade, eu tinha tido uma rápida experiência, mas assim, foi algo não planejado, assim, uma vez, enfim, numa situação que eu vivi. Mas, assim, por tanto tempo e eu unicamente sendo essa pessoa responsável, nunca tinha acontecido. Aí no começo eu tava bem nervosa, assim, bem preocupada de como iria ser. Mas assim, gente, foi, acho que uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, não só de campo missionário, mas além de ter sido um momento, assim, onde eu vi realmente que meu inglês funciona, que dá certo, dá pra se comunicar. Eu fiz algo que eu amei, sabe? Deus falou profundamente no meu coração durante esse tempo. Deus, assim, trabalhou muito no meu coração, porque eu comecei a sonhar até com coisas relacionadas a isso, sabe? Pro meu futuro. Enfim, depois disso eu até voltei a fazer aula de inglês, a me preparar mais, porque eu quero estar preparada para que, se no futuro Deus quiser me usar em relação a isso, né, especificamente com a área da interpretação, né, enfim, tradução, eu seria muito feliz vivendo disso, assim, e eu realmente amei estar fazendo isso no reino de Deus, sabe? Poder tornar a comunicação ali, né, fácil entre ambas as partes, entre ele com as pessoas e as pessoas com ele. Então foi um tempo, assim, muito precioso mesmo, muito mesmo. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes, assim, que eu já vivi. E sempre que eu lembro dessa experiência, eu tenho vontade de voltar e viver de novo, sabe? Porque foi algo que encheu meu coração de muita, muita alegria mesmo. E junto com isso, essa minha amiga me perguntou sobre planos, né, pro futuro. Se eu penso, se eu quero ser integral, né, missionária integral, assim, pra sempre. E eu tenho orado muito sobre isso, sabe? Porque a gente às vezes se pergunta, né? Já tô há 3 anos aqui e eu tenho convicção do meu chamado missionário, eu tenho convicção do que Deus quer pro resto da minha vida, que é fazer discípulos, falar do amor dele e viver intencionalmente em tudo e onde, né? Em tudo que eu for fazer e em qualquer lugar que eu estiver. Mas eu não sei se eu vou ficar aqui pra sempre ou pra onde eu vou, enfim. E eu falo até que eu comecei a sonhar também em relação a essa questão de intérprete depois que isso aconteceu, né? Depois que esse momento com esse jovem do Canadá aconteceu. Então, eu acho que eu colocaria essa questão como um dos meus planos pro futuro, sabe? E eu tenho me preparado para isso, já quero tirar meu passaporte também. Então, enfim, eu tenho orado sobre isso. Não sei. Eu sei que integral eu vou ser porque a nossa vida ela é uma vida integralmente pro reino de Deus, né? Então, eu entendi a pergunta, né, no sentido de integral, se pra sempre assim, vivendo só na missão, sem ter nenhuma outra fonte de renda, né? Mas eu acredito que a nossa vida, né, tem uma expressão que eu gosto muito, que é corandel, e eu sei que você também gosta, que é vivendo uma vida diante de Deus, né? Em tudo que a gente faz, viver uma vida diante de Deus. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero viver uma vida diante de Deus, independente de onde eu estiver, em como eu estiver vivendo. Se eu tiver um trabalho, né, uma carreira profissional, se eu tiver... E a gente tem que se capacitar também, mesmo se a gente for viver integralmente no reino, né? A gente tem que continuar se capacitando. Então, eu não sei, mas eu tenho orado sobre isso e pedido o direcionamento de Deus pro que Ele quiser pra minha vida. E é isso que eu quero viver, a vontade dele. E, por último, mas não menos importante, é uma das missionárias, Isabela, que mora aqui comigo na nossa base missionária, perguntou como que está sendo essa experiência aqui no meu novo campo missionário. Como eu comentei com vocês, há 2 anos eu estava em uma outra cidade, trabalhando em duplas, né? E agora eu tô aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, trabalhando com uma equipe missionária, eu com mais 4 missionários e o casal de missionários pastores responsável, né, por esse trabalho. E tem sido muito bom, muito, muito bom mesmo. Eu sou grata a Deus por esses 3 anos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tanto em Sapiranga quanto aqui. Mas eu creio que pra mim esse tem sido um novo tempo, um tempo assim de experiências novas, até de profundidade com o Senhor, sabe? De poder ver assim o agir de Deus de formas diferentes e de ver as coisas acontecendo.
e de poder trabalhar naquilo que eu entendo que foi, assim, com as habilidades que o Senhor me deu, sabe? Porque aqui a gente não precisa fazer tudo, porque tem várias pessoas, então a gente, cada uma atuando ali em algo que reflete mais, assim, né, as suas habilidades, enfim, os dons que Deus deu pra gente. E tem sido um tempo maravilhoso, tanto de comunhão aqui com as pessoas, né, com os missionários, mas também como de trabalho mesmo, de oportunidades. E pra mim tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim. Eu falo com alegria genuína no coração, porque eu vejo que realmente Deus tem cuidado de maneira muito particular de mim, sabe? E isso, assim, traz muita alegria mesmo pra mim. E é isso, gente. Eu acho que essas foram as perguntas que vocês me mandaram lá. Tinha algumas outras, mas eu acho que acabava envolvendo essas que eu já respondi. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida aqui no campo missionário, um pouquinho mais sobre o meu chamado e um pouquinho mais também sobre o que Deus está fazendo aqui. Eu sei que muitos de vocês aí oram por missões, né? Oram pelos missionários, são missionários ou querem ser missionários e isso daqui, tudo isso que eu tenho vivido, né? Tem cada dia mais reafirmado no meu coração aquele chamado lá atrás que Deus um dia me entregou. Então, eu espero que de alguma forma você possa ter sido edificado através desse vídeo e que se você conhece alguém que também está se preparando para ir para o campo missionário, alguém que tem dúvidas acerca do seu chamado, de como é a rotina do campo missionário, manda esse vídeo para essa pessoa, eu creio que pode ser muito útil para ela também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber o que você tem achado dos vídeos que eu tenho produzido aqui no canal. É isso, que Deus te abençoe, que Deus continue usando sua vida e que possamos juntos viver uma vida diante de Deus, para a glória de Deus. Amém? É isso, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!